Eu sou a Thais Mureb, sou a produtora do projeto Sopros e Cordas. A gente está hoje apresentando aqui o projeto Sopros e Cordas no Marte, que é um projeto contemplado no edital Nossos Museus da SESC RJ. Então são 5 edições de música instrumental realizadas aqui no museu. A gente trabalha também com acessibilidade, então a gente já teve algumas edições com participação da Cia Daudense. A gente teve na última edição a participação do Instituto de Deficientes Visuais de Cabo Frio. E hoje a gente tem nossos amigos, o grupo Nós do Choro, trazendo um pouco do chorinho brasileiro, um pouco dessa música instrumental. É sempre um prazer estar aqui no Marte, né? Que é o Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio, o nosso convento, que é um espaço, um patrimônio histórico que o cabo-friense tem muito carinho, e a gente poder estar valorizando a música instrumental dentro de um patrimônio histórico são os objetivos desse projeto.